Você contrataria alguém para fingir ser seu namorado? Parece loucura, né? Mas e se fosse a única forma de você não passar vergonha no casamento do seu ex com sua ex-melhor amiga? É exatamente isso que acontece nessa história de hoje. Uma patricinha da cidade grande e um cowboy bruto do interior fecham um acordo. 3 dias de fingimento, beijos falsos, ciúmes de mentira. Só que tem um problema. Quando você finge demais, o coração esquece que é tudo mentira. Fica comigo até o final, porque essa história tem reviravoltas que você não vai esperar. Será que dá para separar trabalho de sentimento quando a química é real? Aperta o play agora e vem descobrir comigo o que acontece quando um contrato de 3 dias vira algo muito maior. Se você curte esse conteúdo, fortaleça o canal. Inscreva-se, deixe seu like e comente aqui embaixo. Sua interação é o que nos motiva a trazer cada vez mais histórias. Valentina encarou o convite de casamento pela 10ª vez naquela manhã e sentiu o estômago revirar. O papel era creme, elegante, com letras douradas em relevo que praticamente gritavam ostentação. Melissa Andrade e Rafael Mendes têm o prazer de convidá-la. Melissa, sua ex-melhor amiga. Rafael, seu ex-noivo. Os dois que a traíram há exatos 2 anos, deixando-a destruída e humilhada na frente de todos os conhecidos de São Paulo. Não vou dar esse gostinho para ela, Valentina murmurou, jogando o convite na mesa de centro do seu apartamento luxuoso na Vila Madalena. Ela pegou o celular e abriu o Instagram de Melissa pela 1000ª vez, torturando-se com as fotos do casal perfeito, da vida perfeita, do casamento perfeito que se aproximava. As amigas de Valentina foram categóricas quando ela ventilou a possibilidade de não ir. Você precisa aparecer arrasando, disse Camila. Se não for, vão achar que você ainda está sofrendo por aquele idiota, completou Júlia. E a pior parte? Elas tinham razão. Não ir era admitir derrota. Ir sozinha era patético. Ir acompanhada de qualquer um dos caras superficiais que ela conhecia seria óbvio demais. Foi quando a ideia maluca surgiu. Valentina digitou no Google: namorado de aluguel São Paulo. Os resultados foram decepcionantes. Perfis de acompanhantes com fotos sem camisa, sorrisos artificiais, homens que claramente fariam qualquer pessoa desconfiar da farsa em 2 segundos. Ela precisava de alguém diferente, alguém que ninguém do círculo social dela conhecesse, alguém convincente. Val, você tá mesmo pensando em contratar um cara? Sua prima Fernanda perguntou pelo telefone, incrédula. Fernanda morava no interior, numa cidadezinha que Valentina mal lembrava o nome. Olha, se você quer alguém que ninguém vai reconhecer, vem pra cá. Conheço uns caras da fazenda dos meus sogros que poderiam servir. Gente de verdade, sabe? Não esses mauricinhos falsos de São Paulo. Valentina hesitou. A ideia parecia absurda, mas ao mesmo tempo fazia sentido. 3 dias depois, ela estava dirigindo sua BMW pelas estradas de terra do interior, xingando cada buraco que ameaçava os pneus do carro. A fazenda era rústica, cheia de cavalos, bois e aquele cheiro de mato que ela definitivamente não sentia falta da infância. Esse aqui é o Diego, Fernanda apresentou, apontando para um homem alto, moreno, sujo de terra e com uma expressão que deixava claro que ele preferia estar em qualquer outro lugar. Ele usava uma camisa xadrez com as mangas arregaçadas, calça jeans desbotada e botas gastas. O cabelo escuro estava bagunçado, tinha barba por fazer de uns 3 dias e os olhos castanhos analisavam Valentina com um misto de curiosidade e desprezo mal disfarçado. Oi. Valentina estendeu a mão, tentando parecer simpática. Diego olhou para a mão dela, depois para as unhas perfeitamente feitas, e limpou a própria mão na calça antes de cumprimentá-la com um aperto firme demais. Fernanda disse que você quer contratar alguém para fingir alguma coisa. Não entendi direito. A voz dele era grave, arrastada, típica de quem não tinha pressa para nada na vida. Valentina suspirou. Preciso de alguém para fingir ser meu namorado num casamento em São Paulo. É só um fim de semana. Você vai ganhar bem por isso. Diego soltou uma risada seca. Você tá brincando, né? Eu tenho mais o que fazer do que ficar bancando de namoradinho de Patricinha. Patricinha?
Valentina sentiu o sangue ferver. Olha aqui. Eu vim até esse fim de mundo justamente porque preciso de alguém que não seja do meu círculo social. Se não quiser, tem outros por aí. Não tem não, Fernanda interveio. Diego é o único solteiro aqui que tem porte para esse tipo de coisa. Os outros são casados ou velhos demais. Quanto? Diego cruzou os braços ainda desinteressado. 15 mil reais. 3 dias. Você só precisa fingir que é meu namorado, ser um pouco possessivo para convencer e pronto. Diego riu de novo. 15 mil? Para aguentar você por 3 dias reclamando de tudo? Acho pouco. Valentina cerrou os dentes. Aquele cowboy arrogante estava testando sua paciência, mas ela estava desesperada. 30 mil. Última oferta. O silêncio que se seguiu foi tenso. Diego olhou para ela de cima a baixo, avaliando. Valentina sustentou o olhar, recusando-se a demonstrar fraqueza. Tá bom, mas tem regras. Ele finalmente cedeu. Nada de sexo, nada de sentimento. Sai quando acabar, cada um segue sua vida e a gente nunca mais se vê. Você é irritante demais para eu aguentar mais que 3 dias mesmo. Perfeito. Você é grosseiro demais para eu querer te ver de novo também. Valentina rebateu, pegando o celular. Vou mandar um contrato por e-mail. Contrato? Diego revirou os olhos. Eu nem tenho e-mail direito. A gente faz do jeito antigo. Papel, caneta e aperto de mão. Minha palavra vale mais que qualquer papel de advogado. Valentina bufou, mas concordou. Fernanda trouxe papel e caneta, e eles rascunharam os termos ali mesmo. 30 mil reais, 3 dias, interpretação convincente de namorado possessivo, sem sexo, sem sentimentos, sem contato depois. Ambos assinaram. O aperto de mão final foi elétrico, tenso, carregado de uma antipatia que nenhum dos dois se deu ao trabalho de esconder. Sábado, 7 da manhã. Vou te buscar aqui, Valentina avisou, guardando o papel na bolsa. Não se atrase. Eu acordo cedo, Diego respondeu, já virando as costas e voltando para o curral como se ela fosse apenas mais um problema resolvido do dia. Valentina entrou no carro ainda irritada, mas uma parte dela reconhecia que ele era perfeito para o papel. Rústico, bonito de um jeito bruto completamente diferente de tudo que Melissa esperaria. Ela sorriu pela primeira vez em dias. Aquele casamento ia ser interessante. Valentina buzinou pela terceira vez em frente à porteira da fazenda. Eram 7h15 da manhã de sábado e Diego simplesmente não aparecia. Ela estava prestes a buzinar novamente quando o viu surgindo do estábulo, caminhando com aquela calma irritante de quem não se importava com horários. Ele jogou uma mochila surrada no banco de trás e entrou no carro sem dizer bom dia. Você disse 7 da manhã, Valentina disparou, acelerando antes mesmo dele fechar a porta direito. E você disse que não ia se atrasar. São 7h15, ele respondeu, colocando o cinto de segurança e se acomodando no banco de couro como se estivesse num trator velho. Me atrasei porque fiquei te esperando. Eu estava terminando de dar comida para os cavalos. Eles não podem esperar, diferente de Patricinha mimada. Valentina respirou fundo, contando até 10 mentalmente. Iam ser 3 dias muito longos. O caminho até São Paulo foi marcado por um silêncio tenso, interrompido apenas pela música eletrônica que tocava no som do carro e que claramente incomodava Diego. Ele mexia na janela, inquieto, olhando a paisagem mudar de rural para urbana, com uma expressão cada vez mais fechada. Primeira parada, shopping. Valentina anunciou quando entraram na cidade. Você não pode aparecer no casamento vestido de peão. É traje formal. Eu tenho roupa formal, Diego resmungou. Camisa xadrez e calça jeans. Não é roupa formal, cowboy. No shopping Iguatemi, Diego parecia um peixe fora d'água. Ele olhava para os lados com desconforto visível, as mãos nos bolsos, evitando tocar em qualquer coisa. Valentina o arrastou para uma loja masculina cara, onde um vendedor solícito já se aproximava com sorrisos profissionais. Precisamos de um terno completo, gravata, sapato social, camisa branca. Valentina listou com eficiência. A senhora tem bom gosto. Para o cavalheiro, sugiro nosso corte italiano. O vendedor começou a separar peças. Cavalheiro é ótimo, Diego murmurou sarcasticamente. Quanto custa essa palhaçada toda?
8.000 o conjunto, o vendedor respondeu naturalmente. Diego engasgou. 8.000? Eu compro 3 bois com isso. Mas você não vai aparecer no casamento montado num boi, vai? Valentina rebateu, pegando o terno cinza escuro e empurrando Diego em direção ao provador. Experimenta. E tira essa bota. Não vou tirar minha bota. É a única coisa decente que eu tenho aqui. Diego, pelo amor de Deus. Valentina, você tá pagando para eu fingir ser seu namorado, não para eu virar um de vocês. Ou aceita como eu sou, ou procura outro. O silêncio que se seguiu foi pesado. O vendedor discretamente se afastou. Valentina encarou Diego, vendo a teimosia estampada naqueles olhos castanhos. Ela suspirou. Tá bom, usa a bota, mas experimenta pelo menos o terno. Diego entrou no provador resmungando. Valentina esperou do lado de fora, mexendo no celular, quando ele saiu e ela quase deixou o aparelho cair. O terno caía perfeitamente no corpo dele, marcando os ombros largos, a cintura. A camisa branca contrastava com a pele morena. Ele estava diferente, elegante, mas ainda mantinha aquela aura rústica que o definia. Ficou ridículo, né? Diego perguntou, desconfortável com o próprio reflexo. Não, Valentina se ouviu respondendo baixo. Ficou... Bom, a gravata tá torta, deixa eu arrumar. Ela se aproximou e foi um erro. De repente estava perto demais, os dedos dela trabalhando no nó da gravata, enquanto sentia o calor do corpo dele, o cheiro de terra e algo amadeirado que era completamente diferente dos perfumes caros que ela conhecia. Diego ficou imóvel, mas ela sentiu a respiração dele mudar, ficar mais pesada. Quando Valentina levantou os olhos, encontrou os dele fixos em seu rosto, e por um segundo o ar pareceu faltar. Pronto! Ela se afastou rápido demais, tropeçando levemente. Vamos levar esse, e mais 2 camisas, uma calça social extra. No caminho para o apartamento dela, com as sacolas no banco de trás, Valentina tentava se concentrar no trânsito enquanto elaborava a história que eles contariam. Precisamos combinar como nos conhecemos, ela começou. As pessoas vão perguntar. Tem que ser convincente. Fala que me conheceu na fazenda da sua prima. Simples. Não, simples demais. Temos que inventar. Algo mais romântico. Você estava em São Paulo a trabalho comprando equipamento para a fazenda. A gente se esbarrou num café, você derrubou meu cappuccino, pediu desculpas, puxou conversa. Ninguém vai acreditar que eu tomo cappuccino, Diego interrompeu. Tá bom, você estava tomando café preto. Eu te achei grosseiro no começo, você me achou metida. Mas teve química. Trocamos números. Começamos a conversar todo dia. Você vinha para São Paulo me ver nos fins de semana. Estamos juntos há 8 meses. 8 meses, por que 8? Porque é tempo suficiente para ser sério, mas não tanto a ponto de ter que explicar por que não postei nada nas redes sociais. Diego balançou a cabeça, mas foi repetindo os detalhes. Valentina ficou impressionada com a facilidade que ele memorizava tudo. Data do primeiro encontro, primeiro beijo, lugares que frequentavam juntos. Ela tinha criado uma versão fictícia deles, que soava quase real. E como eu sou com você? Diego perguntou de repente. Que tipo de namorado eu finjo ser? Possessivo, ciumento, mas daquele jeito protetor, sabe? Segura minha mão, me mantém perto, olha feio para qualquer cara que chegar muito perto. Acho que consigo fazer isso, ele murmurou, e tinha algo na voz dele que fez Valentina engolir seco. Naquela noite, ela levou Diego para jantar num restaurante italiano em Pinheiros. Era o teste final antes do casamento. Precisavam parecer confortáveis um com o outro, naturais. Mas estava sendo tudo menos natural. Diego criticou o preço do menu, achou as porções pequenas, comeu o pão da cesta inteira antes da entrada chegar. Você vai me endividar só no pão, Valentina brincou, tentando aliviar a tensão. Desculpa, não almocei direito, estava nervoso. Nervoso? Você. É muito diferente aqui. Muito barulho, muita gente, tudo apertado. Sinto falta do silêncio da fazenda. Foi a primeira coisa genuína que Diego havia compartilhado, e Valentina se pegou curiosa. Como é? Lá? Sua vida, digo. Trabalho desde que o sol nasce até quando se põe. Cuido dos animais, dos pastos, da manutenção. É só eu e 2 peões. Não é nada glamuroso.
mas é honesto. É meu. Deve ser tranquilo. É solitário, ele admitiu, tomando um gole do vinho que tinha torcido o nariz antes. Mas prefiro a solidariedade à falsidade. Aqui na cidade todo mundo finge ser o que não é. E você acha que eu finjo? Valentina se sentiu confrontada. Diego a encarou. Acho que você tá me pagando 30 mil para fingir um namorado, porque não quer que as pessoas vejam que você tá sozinha. Então sim, você finge. Doeu porque era verdade. Valentina desviou o olhar, mexendo na comida que de repente perdeu o gosto. O garçom trouxe a sobremesa e quando ele se inclinou para perguntar se estava tudo bem, Diego fez algo inesperado. Pegou a mão de Valentina sobre a mesa, entrelaçando os dedos, e respondeu com um sorriso territorial. Tá tudo perfeito. Só eu e minha namorada aproveitando a noite. O garçom se afastou. O toque permaneceu. A mão de Diego era grande, calejada, quente. Valentina olhou para os dedos entrelaçados e sentiu um aperto no peito que não conseguiu identificar. Quando seus olhos encontraram os dele, Diego não estava mais fingindo irritação. Havia algo diferente ali, uma intensidade que fez o restaurante inteiro desaparecer por um momento. Só praticando, ele disse baixo, mas não soltou a mão dela até chegarem no carro. A fazenda onde aconteceria o casamento ficava a 2 horas de São Paulo, numa região montanhosa, cheia de vinhedos e construções que tentavam imitar a Toscana italiana. Valentina dirigia em silêncio, os dedos tamborilando no volante, enquanto Diego olhava pela janela com aquela expressão indecifável que ela estava começando a reconhecer como desconforto disfarçado de indiferença. Nervosa? Ele perguntou, sem tirar os olhos da paisagem. Um pouco. Você? Eu? Vou só fingir estar apaixonado por uma mulher irritante durante 3 dias. Moleza. Valentina revirou os olhos, mas um sorriso escapou. Nos últimos dias, as provocações entre eles tinham ganhado um tom menos agressivo, quase brincalhão. Quase. Quando passaram pelo portão principal da propriedade, com seguranças conferindo a lista de convidados, a realidade bateu forte. Não tinha mais volta. A partir de agora, somos um casal de verdade, Valentina murmurou, estacionando perto da casa principal. Lembra de tudo que combinamos? Relaxa, Patricinha, eu sei fingir. Mas quando Diego saiu do carro e contornou até o lado dela, abrindo a porta como um cavalheiro, Valentina percebeu que ele estava levando o papel muito a sério. Ele estendeu a mão, ajudando-a a sair, e imediatamente passou o braço pela cintura dela, puxando-a para perto. O gesto foi tão natural que por um segundo ela esqueceu que era fingimento. Fica perto de mim, Diego sussurrou no ouvido dela, a voz grave fazendo sua pele arrepiar. Deixa eu cuidar de você. Eles caminharam em direção ao salão onde aconteceria o almoço de boas-vindas e foi quando Valentina a viu. Melissa estava radiante num vestido branco ensaiado, o cabelo loiro impecável, sorrindo para os convidados. Ao lado dela, Rafael, alto, de óculos escuros, exalando aquela arrogância que Valentina um dia achou charmosa. O estômago dela revirou. Respira, Diego murmurou, apertando levemente a cintura dela. Você tá linda, muito mais que ela. Valentina não teve tempo de processar o elogio porque Melissa já tinha percebido a presença deles e vinha em direção ao casal com um sorriso falso perfeitamente ensaiado. Valentina, que surpresa você ter vindo. Melissa a abraçou daquele jeito teatral, beijando o ar ao lado do rosto dela. E trouxe companhia, que delícia. Melissa, Rafael, esse é o Diego, meu namorado. Valentina fez as apresentações, sentindo o braço de Diego apertar mais sua cintura. Diego estendeu a mão para Rafael com um cumprimento seco, mas quando Melissa foi beijar o rosto dele, ele desviou sutilmente, mantendo-se colado em Valentina. Prazer. Foi tudo que ele disse, a voz carregada de uma frieza que não era totalmente fingida. Nossa, Val, você não tinha comentado que estava namorando. Melissa cutucou, os olhos percorrendo Diego da cabeça aos pés com aprovação óbvia. E há quanto tempo estão juntos? 8 meses,
Valentina respondeu, tentando parecer natural. A gente prefere manter as coisas mais reservadas. Reservadas? Você? A mulher que postava até a foto do café da manhã? Rafael entrou na conversa com um sorriso debochado. Mudou bastante, Val. Diego se mexeu ao lado dela e Valentina sentiu a tensão irradiar do corpo dele. Antes que ela pudesse responder, Diego puxou-a de frente para ele, as mãos firmes na cintura dela, os olhos fixos nos dela, com uma intensidade que fez seu coração disparar. Ela mudou porque finalmente encontrou alguém que vale a pena, Diego disse, mas estava olhando para Valentina, não para Rafael. Alguém que não precisa de rede social para provar nada. A gente tem coisa melhor para fazer em particular. E então, ele a beijou. Não foi um beijinho delicado. Foi um beijo possessivo, profundo. A mão dele subindo para a nuca dela, inclinando seu rosto para aprofundar ainda mais. Valentina se perdeu por um momento, esquecendo completamente onde estava, sentindo apenas a boca de Diego na dela, o gosto de menta, a forma como ele praticamente a devorava ali na frente de todo mundo. Quando se separaram, Valentina estava sem ar. Diego tinha uma expressão territorial, a mão ainda na nuca dela, o polegar acariciando levemente sua pele. Melissa estava boquiaberta. Rafael parecia irritado. Bom, acho que a gente vai deixar vocês confortáveis, Melissa disse, a voz estridente, puxando Rafael embora. Assim que o casal se afastou, Valentina empurrou Diego levemente. Você enlouqueceu? Aquilo foi longe demais. Você disse para ser convincente. Aquilo foi convincente, ele respondeu com um sorriso de canto que mexeu com ela de um jeito perigoso. O almoço foi servido numa longa mesa, decorada com flores brancas e taças de cristal. Valentina e Diego foram colocados exatamente na frente de Melissa e Rafael, e ela tinha certeza que não era coincidência. Durante a refeição, Diego não soltou a mão dela nem por um segundo. Beijava seus dedos entre um prato e outro, sussurrava coisas no ouvido dela que faziam os outros convidados sorrirem e Melissa morder o lábio com inveja. Como vocês se conheceram mesmo? Uma das amigas de Melissa perguntou claramente curiosa. Diego não perdeu tempo. Eu tinha vindo para São Paulo comprar uns equipamentos para a fazenda. Tava num café, irritado com a cidade, com vontade de voltar logo pro interior. Aí entrou ela toda apressada falando alto no telefone e esbarrou em mim. Derrubou meu café na camisa. Valentina olhou para ele, surpresa que estivesse seguindo o roteiro perfeitamente. Eu achei que ela ia ser uma metida, daquelas cheias de frescura. Diego continuou, os olhos fixos em Valentina agora. Mas ela ficou vermelha, pediu desculpa tropeçando nas palavras, ofereceu pagar uma camisa nova. Tinha algo nela, sabe? Algo real debaixo de toda aquela armadura de mulher da cidade grande. É você? A amiga perguntou para Valentina. Foi amor à primeira vista? Não, Valentina respondeu honestamente entrando no jogo. Eu achei ele grosseiro, mal educado. Ele mal falou comigo direito, mas me deu o número dele. Disse que se eu quisesse compensar o café, podia ligar. E eu liguei. Não sei porquê, mas liguei. Porque você viu que eu era diferente de todos esses caras daqui, Diego complementou, lançando um olhar significativo para Rafael. Eu não finjo ser o que não sou. Não vivo de aparência. O que você vê é o que você tem. Deve ser refrescante, Melissa comentou com um tom ácido. Depois de tanto tempo cercada de pessoas sofisticadas, um pouco de rusticidade deve ser exótico para você, Val. Diego inclinou-se para a frente, a expressão perigosa. Sabe o que é engraçado? A Valentina é a mulher mais sofisticada que eu conheço. Elegante, inteligente, cheia de classe. Mas ela não precisa rebaixar os outros para se sentir melhor, diferente de algumas pessoas aqui. O silêncio na mesa foi constrangedor. Rafael pigarreou. Melissa ficou vermelha. Valentina segurou a mão de Diego por baixo da mesa, apertando em agradecimento silencioso. Ele entrelaçou os dedos nos dela, e aquele gesto simples foi mais íntimo que qualquer coisa que ela tinha vivido em anos. À tarde, enquanto os convidados se espalhavam pela propriedade, Valentina e Diego foram designados para um dos chalés de hóspedes.
Era charmoso, com uma cama king size, banheira de hidromassagem e varanda com vista para os vinhedos. Lindo, romântico, e eles teriam que dividir tudo aquilo. Eu durmo no sofá, Diego ofereceu imediatamente, jogando a mochila dele num canto. Não, a cama é grande, a gente divide, somos adultos, Valentina respondeu tentando parecer casual, mas por dentro estava em pânico. Valentina? Diego, você tá me salvando aqui. Não vou te fazer dormir num sofá desconfortável. Só fica do seu lado, eu fico do meu. Ele concordou, relutante. Naquela noite, quando Valentina saiu do banho de roupão e encontrou Diego sem camisa, apenas de calça de moletom, mexendo no celular, ela quase voltou para o banheiro. O corpo dele era definido, músculos marcados pelo trabalho pesado, uma tatuagem de cavalo no braço esquerdo que ela não tinha notado antes. Pode parar de me olhar assim, ele disse sem levantar os olhos do celular. Eu não tô olhando. Tá sim, posso sentir. Valentina bufou, apagando a luz e deitando no lado dela da cama, o mais longe possível dele. O silêncio era carregado. Ela sentia o calor do corpo dele mesmo com a distância. Diego? Obrigada por hoje. Você foi perfeito. Ele demorou para responder. Durma, Valentina. Amanhã tem mais. Mas nenhum dos dois dormiu fácil naquela noite. O café da manhã era servido num terraço aberto com vista para as montanhas. Valentina acordou cedo, mas Diego já não estava na cama. Ela o encontrou na varanda do chalé, tomando café e olhando o horizonte, com aquela expressão distante que ele tinha sempre que parecia estar pensando demais. Dormiu bem? Ela perguntou, se aproximando com cuidado. Mais ou menos. Você ronca. Eu não ronco. Ronca sim, tipo um gatinho irritado. Ele disse com um meio sorriso que fez o estômago dela dar um nó. No café da manhã, todos os casais já estavam lá, e Valentina notou imediatamente os olhares. As mulheres cochichavam entre si. Os homens observavam Diego com uma mistura de curiosidade e desconforto. Melissa estava radiante, claramente satisfeita por ser o centro das atenções, mas seus olhos continuavam voltando para Valentina e Diego com uma frequência irritante. Gente, eu preciso dizer que vocês dois têm uma química absurda, comentou Júlia, uma das amigas do grupo. Sério, a gente consegue sentir a tensão sexual de longe, é incrível. Valentina quase engasgou com o suco. Diego simplesmente puxou a cadeira dela mais perto da dele, passando o braço pelo encosto e deixando os dedos brincarem com o cabelo dela distraidamente. A gente só tá confortável um com o outro, Diego respondeu naturalmente. Quando você encontra a pessoa certa, não precisa fingir nada. A ironia da frase não passou despercebida por Valentina, mas ela disfarçou sorrindo e apoiando a cabeça no ombro dele. O cheiro da colônia que ela tinha comprado para ele, misturado com aquele cheiro natural dele, estava mexendo com sua concentração. Depois do café, o cronograma previa atividades na piscina. Valentina colocou um biquíni vermelho que sabia que ficava perfeito, mas quando saiu do banheiro do chalé, a expressão de Diego fez ela ter certeza. Ele parou no meio do movimento de tirar a camisa, os olhos percorrendo cada centímetro do corpo dela com uma intensidade que fez sua pele esquentar. Você vai usar isso na frente de todo mundo? A voz dele saiu rouca. É um biquíni normal, Diego. Normal para você. Para mim parece uma provocação. Você que lide, ela respondeu, mas estava satisfeita com a reação dele. Na piscina, Diego não se afastou dela nem um segundo. Quando Valentina decidiu nadar, ele foi atrás. Quando ela saiu para se secar ao sol, ele apareceu com o protetor solar. Vira de costas, ele ordenou, e ela obedeceu sem questionar. As mãos dele nas costas dela foram tortura, firmes, grandes, espalhando o protetor com uma lentidão calculada que não tinha nada de inocente. Os dedos dele deslizaram pela coluna, pelos ombros, desceram pela cintura, e Valentina teve que morder o lábio para não fazer nenhum som comprometedor. Pronto, Diego murmurou perto do ouvido dela. Sua vez. Valentina se virou e pegou o protetor solar, mas suas mãos tremiam levemente quando começou a espalhar no peito dele,
nos ombros largos, descendo pelos abdômen definido. Ela podia sentir os músculos contraindo sob o toque dela, a respiração dele ficando irregular. Tinha gente observando, ela sabia, mas naquele momento só existia a pele quente dele sob as mãos dela. Valentina, ele disse baixo, pegando o pulso dela. Para. Por quê? Porque isso não é mais fingimento, e você sabe disso. Ela engoliu seco, afastando-se rápido. O coração batia descompassado. Diego tinha razão. Alguma coisa tinha mudado entre eles e estava ficando perigoso. Ela mergulhou na piscina só para esfriar a cabeça e o corpo que estava quente demais. Foi quando Rafael apareceu ao lado dela na beirada da piscina. Diego estava do outro lado, conversando com um dos padrinhos, mas ela viu a forma como ele ficou tenso, os olhos fixos neles. Posso falar com você, em particular? Rafael pediu o tom casual demais. Não tem nada para falar, Rafael. Só 5 minutos, prometo. Valentina suspirou e saiu da piscina, pegando a saída de banho. Rafael a guiou até um canto mais afastado do jardim, perto de uma fonte. Ela cruzou os braços, defensiva. Eu errei, Val, errei muito. Todos os dias eu penso no que fiz com a gente. Você tá brincando comigo? Você vai casar amanhã. Eu sei, mas ver você aqui com ele me fez perceber o quanto eu fui idiota. A Melissa não é você. Nunca vai ser. Rafael, você me traiu, com a minha melhor amiga. Destruiu tudo que a gente tinha. Eu sei, e me arrependo todo dia. Mas me diz uma coisa, você realmente está feliz com aquele caipira? Ele nem parece do seu mundo. Antes que Valentina pudesse responder, Diego apareceu do nada. A expressão dele era perigosa, os olhos escuros fixos em Rafael com uma intensidade assassina. Tem algum problema aqui? A voz de Diego era baixa, controlada, mas carregada de ameaça. Só conversando com uma velha amiga, Rafael respondeu com desdém. Ela não é sua amiga, ela é minha namorada, e você tá noivo. Então sugiro que volte para sua noiva e deixe a minha mulher em paz. A possessividade na voz dele, a forma como disse minha mulher, fez algo estranho no peito de Valentina. Rafael riu, debochado. Nossa, que territorial! Relaxe, amigão. Só queria matar a saudade. A saudade morreu quando você enfiou a língua na boca da melhor amiga dela. Agora sai daqui antes que eu esqueça que tô num casamento. Diego deu um passo à frente e Rafael finalmente percebeu que não estava blefando. Rafael se afastou, murmurando algo sobre sensibilidade. Mas Diego nem ligou. Assim que ficaram sozinhos, ele se virou para Valentina, as mãos segurando o rosto dela com uma urgência que a pegou desprevenida. Você tá bem? Ele te machucou? Te falou alguma coisa? Eu tô bem. Ele só falou besteira. Que tipo de besteira? Valentina hesitou, mas decidiu ser honesta. Disse que se arrependeu, que errou. Quis saber se eu estava realmente feliz com você. Os olhos de Diego buscaram os dela, intensos. E o que você respondeu? Não deu tempo, você apareceu. Valentina. A voz dele saiu rouca, os polegares acariciando as bochechas dela. Eu sei que isso tudo é fingimento. Eu sei. Mas quando eu vi ele perto de você, falando com você daquele jeito, eu senti vontade de quebrar a cara dele. E não foi por causa do contrato. Foi porque eu... Ele parou, parecendo lutar contra as próprias palavras. Valentina prendeu a respiração. Por que você o quê? Esquece. A gente precisa voltar antes que percebam que sumimos. Mas ela não queria esquecer. Segurou o rosto dele, forçando-o a olhá-la. Diego, fala. Porque você tá mexendo comigo de um jeito que não deveria. Isso aqui deveria ser só trabalho. Mas toda vez que eu te toco, toda vez que te beijo, fica mais difícil lembrar que é mentira. O coração de Valentina disparou. Ela deveria afastar, deveria lembrar as regras, deveria manter a distância. Mas em vez disso, ela se viu aproximando o rosto do dele, os lábios a centímetros dos dele. E se não for só mentira? Ela sussurrou. Diego gemeu baixo e então a boca dele estava na dela. Não como as outras vezes quando tinha plateia.
Esse beijo era desesperado, faminto, real. As mãos dele desceram para a cintura dela, puxando-a completamente contra o corpo dele, e Valentina derreteu. Ela abriu a boca, deixando a língua dele encontrar a dela, e o mundo inteiro desapareceu. Quando se separaram, ambos estavam sem ar, os corpos colados, tremendo. A gente não pode, Diego disse, mas não soltou ela. Eu sei. São só mais 2 dias. Eu sei. E depois você volta para sua vida, e eu volto para minha. Eu sei, Valentina repetiu, mas as palavras doíam de um jeito que ela não esperava. Diego a soltou com relutância, passando a mão pelo cabelo, claramente frustrado. Vamos voltar, antes que eu faça algo que a gente vai se arrepender. Mas enquanto voltavam para a piscina, mãos entrelaçadas, Valentina não conseguia parar de pensar que talvez ela já estivesse fazendo algo que ia se arrepender. Talvez já fosse tarde demais para impedir seu coração de querer algo que nunca poderia ter. O jantar de ensaio era o evento mais elegante do fim de semana. Dress code rigoroso, decoração impecável, orquestra ao vivo. Valentina passou horas se arrumando, escolhendo cada detalhe com cuidado. O vestido vermelho era justo, marcando cada curva, com um decote nas costas que deixava a pele exposta até a cintura. Salto alto, cabelo solto em ondas, maquiagem perfeita. Ela queria estar deslumbrante, e quando viu o reflexo no espelho, soube que tinha conseguido. Mas foi a reação de Diego que realmente importou. Quando ela saiu do banheiro, ele estava ajeitando a gravata em frente ao espelho, mas parou completamente ao vê-la. Os olhos dele percorreram cada centímetro do corpo dela devagar, a mandíbula tensionando, as mãos fechando em punhos ao lado do corpo. Não, foi tudo que ele disse. Não o quê? Você não pode usar isso. Não pode ficar assim. Não na frente daquele idiota e de todo mundo. Valentina sentiu uma onda de satisfação. Ciúmes, cowboy? Não é ciúmes. É tortura. Você sabe exatamente o que está fazendo comigo. Ela se aproximou, ajeitando a gravata dele que já estava perfeita, só pela desculpa de tocá-lo. E você sabe exatamente o que faz comigo quando me olha desse jeito. Diego segurou os pulsos dela, os olhos queimando nos dela. Valentina, eu tô tentando me controlar aqui, tentando lembrar que isso tudo acaba amanhã. Mas você torna tudo muito difícil. Quem disse que eu quero facilitar? Ela provocou. E viu o momento exato em que o controle dele quase se rompeu. Mas ele respirou fundo, soltou os pulsos dela e deu um passo atrás. Vamos logo antes que eu faça você tirar esse vestido. O salão estava transformado. Mesas com toalhas brancas, arranjos de flores enormes, velas por toda parte. Os convidados já estavam acomodados, taças de champanhe nas mãos, conversas animadas enchendo o ambiente. Quando Valentina e Diego entraram, ela sentiu os olhares se voltarem para eles, principalmente para ela, e principalmente de Rafael, que não conseguia disfarçar o arrependimento estampado no rosto. Diego, como sempre, manteve a mão firme na cintura dela, guiando-a até a mesa deles. Ele afastou a cadeira para ela sentar, inclinou-se e beijou o ombro nu dela antes de se acomodar ao lado. O gesto foi tão natural, tão íntimo, que Valentina quase esqueceu que tinha gente observando. O jantar começou com um brinde. Melissa estava radiante, o vestido dourado brilhando sob as luzes, Rafael ao lado sorrindo aquele sorriso político que ele tanto praticava. Mas quando Melissa levantou para fazer o discurso, Valentina percebeu a maldade escondida sob o açúcar. Quero agradecer a todos por estarem aqui celebrando nosso amor, Melissa começou, a voz doce demais. Especialmente algumas pessoas especiais, como a Valentina, minha amiga de longa data. É tão bom ver que você finalmente conseguiu seguir em frente e encontrar alguém, mesmo que seja alguém tão diferente do seu padrão habitual. A sala ficou em silêncio. O tom condescendente era óbvio. Valentina sentiu o sangue ferver, as mãos tremendo de raiva. Mas antes que pudesse responder, Diego se levantou. Ele pegou a taça dele, a expressão séria, e todos os olhos se voltaram para ele. Posso fazer um brinde também? Ele perguntou, mas não esperou permissão.
Eu não sou de discursos bonitos. Não sei falar de amor daquele jeito poético que vocês da cidade gostam. Mas eu sei reconhecer quando algo é real. Ele olhou para Valentina e o jeito que ele a olhou fez o coração dela parar. A Valentina mudou minha vida. Eu era um cara fechado, solitário, que achava que não precisava de ninguém. Trabalhava sol a sol, voltava para casa vazia e achava que estava bom assim. Até o dia que ela entrou na minha vida, toda apressada, toda complicada, toda linda, e virou tudo de cabeça para baixo. Ele fez uma pausa, a voz ficando mais baixa, mais intensa. Ela me ensinou que ter medo de sentir é desperdiçar a chance de ser feliz. Que às vezes a pessoa certa chega quando você menos espera, do jeito que você menos imagina. E que amor de verdade não precisa de aprovação de ninguém, não precisa ser exibido, não precisa provar nada. Ele só precisa ser sentido. Valentina estava com lágrimas nos olhos. Aquilo era fingimento? Tinha que ser, mas soava tão real, tão verdadeiro, que ela mesma não conseguia mais distinguir. Então meu brinde é para ela, Diego concluiu, levantando a taça, mas mantendo os olhos fixos em Valentina. Para a mulher que me mostrou que eu estava vivo só pela metade, e que agora eu não consigo mais imaginar minha vida sem ela. A sala explodiu em aplausos. Algumas mulheres estavam chorando. Melissa estava pálida, o sorriso forçado. Rafael tinha uma expressão sombria. Diego sentou, e Valentina imediatamente segurou a mão dele por baixo da mesa, apertando forte. Isso foi... Ela começou, a voz embargada. Eu sei. Exagerei. Ele murmurou, mas não soltou a mão dela. Depois do jantar, a orquestra começou a tocar, e os casais foram para a pista de dança. Diego ofereceu a mão para Valentina, e ela aceitou, deixando-se ser guiada até o centro. A música era lenta, romântica, e quando os braços dele a envolveram, puxando-a completamente contra o corpo dele, Valentina fechou os olhos e se permitiu sentir. Você sabe dançar? Ela perguntou, surpresa com a habilidade dele. Minha mãe me ensinou. Disse que todo homem deveria saber dançar com a mulher que ama. E você ama alguém? As palavras saíram antes que ela pudesse impedir. Diego não respondeu imediatamente. Ele a girou suavemente, a mão firme nas costas nuas dela, os dedos desenhando círculos preguiçosos em sua pele. Quando a puxou de volta, os rostos estavam tão próximos que ela podia sentir a respiração dele. Tô começando a achar que sim, ele confessou baixinho, e Valentina sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Eles dançaram em silêncio, perdidos um no outro, alheios ao resto do mundo. Valentina apoiou a cabeça no peito dele, ouvindo as batidas fortes do coração, e desejou que aquele momento nunca acabasse, que amanhã nunca chegasse, que a fantasia pudesse continuar sendo real só mais um pouco. Mais tarde, quando a festa estava no auge, Melissa arrastou Valentina para o banheiro feminino. Ela trancou a porta, a expressão diferente, vulnerável de um jeito que Valentina não via há anos. Eu preciso te contar uma coisa, Melissa começou, a voz tremendo, sobre como eu e o Rafael começamos. Mel, eu não quero ouvir. Por favor, você precisa saber. Ela insistiu, as lágrimas começando a escorrer. Há 2 anos eu contratei o Rafael. Paguei ele para fingir ser meu namorado numa reunião de família. Meus pais estavam me pressionando, eu estava desesperada. E achei que seria só um fim de semana. Mas a gente se apaixonou de verdade. E quando descobrimos que você e ele tinham um passado, já era tarde demais. A gente já tinha sentimentos reais. Valentina ficou em choque. Você está dizendo que ele era um acompanhante contratado, sim. Que tudo começou fake. Mas virou real, Val. Virou tão real que eu destruí nossa amizade por ele. E olhando para você e para o Diego, eu vejo a mesma coisa acontecendo. Eu vejo nos olhos dele o jeito que ele te olha. E vejo em você o medo de admitir que não é mais fingimento. Valentina sentiu as pernas fraquejarem. Ela se apoiou na pia, tentando processar. Melissa tocou o braço dela gentilmente. Eu errei com você. Errei feio. Mas não cometa o erro de deixar o orgulho ou o medo te impedir de ser feliz. Se você sente algo real por ele, não desperdiça.
Porque quando é real, Val, nada mais importa. Valentina voltou para a festa atordoada, a cabeça girando. Diego a encontrou na varanda preocupado. Você desapareceu, tá tudo bem? Ela olhou para ele. Realmente olhou. O jeito que ele estava preocupado, como se importasse de verdade. O jeito que tinha segurado ela a noite toda. O discurso que tinha feito. E de repente tudo fez sentido. Tudo era real. Pelo menos da parte dela. E talvez da parte dele também. Diego, eu preciso te perguntar uma coisa. E preciso que você seja honesto. Sempre sou. Quando você me beija, quando me toca, quando fala aquelas coisas, é tudo fingimento. Ele ficou tenso, os olhos buscando os dela na penumbra. Por que tá perguntando isso agora? Porque eu preciso saber. Porque eu... Ela respirou fundo, juntando coragem. Porque eu não tô mais fingindo. E preciso saber se você também não tá. O silêncio que se seguiu foi eterno. Diego deu um passo em direção a ela, a mão subindo para o rosto dela, o polegar acariciando sua bochecha. Seus olhos estavam escuros, intensos, cheios de algo que ela não conseguia nomear. Valentina, ele começou, a voz rouca de emoção. E então, os fogos de artifício começaram. O céu explodiu em cores, e todos correram para a varanda. Diego e Valentina ficaram ali, no meio da multidão, mas isolados em seu próprio mundo. E quando ele a puxou e a beijou, não havia mais nada de fingido naquele beijo. Era desespero, era promessa, era confissão, era real, completamente real. Valentina acordou envolta nos braços de Diego. A luz da manhã entrava pelas cortinas, iluminando o quarto em tons dourados, e por um momento ela permitiu-se simplesmente sentir. O peso do braço dele sobre sua cintura, a respiração quente dele contra seu pescoço, a forma como mesmo dormindo ele a mantinha perto. A noite anterior tinha sido intensa. Depois dos fogos de artifício, eles voltaram para o chalé e conversaram até o amanhecer. Mas também se beijaram, se tocaram, cruzaram linhas que não deveriam ter cruzado. E agora, na luz do dia, com o casamento acontecendo em poucas horas, a realidade pesava. Diego se mexeu, os olhos abrindo devagar. Quando focou nela, um sorriso pequeno apareceu. Bom dia. Bom dia, ela sussurrou, mas havia tensão na voz. Ele percebeu imediatamente. O que foi? Hoje acaba. Depois do casamento você volta para a fazenda e eu volto para São Paulo. E a gente volta a ser estranhos. Diego se sentou na cama, passando a mão pelo cabelo bagunçado. É isso que você quer? Não sei o que eu quero. Ontem pareceu tão real. Mas será que era? Ou a gente só se deixou levar pela situação, pelo fingimento? Valentina, olha para mim. Ele virou o rosto dela para o dele, os olhos sérios. O que eu sinto por você não tem nada de fingido. Pode ter começado como trabalho, mas se transformou em algo que eu não estava preparado para sentir. Mas eu também sei que nossas vidas são completamente diferentes. Você é da cidade, eu sou do interior. Você tem um mundo inteiro aqui, e eu tenho uma fazenda que não posso abandonar. Lágrimas queimaram nos olhos dela. Então, o que a gente faz? A gente aproveita hoje, e depois a gente vê. Não era a resposta que ela queria, mas era a única honesta. Eles se arrumaram em silêncio carregado, cada um perdido nos próprios pensamentos. O casamento começaria em 2 horas, e Valentina precisava estar perfeita. Ela colocou um vestido azul marinho elegante, discreto, mas sofisticado. Diego estava impecável no terno cinza, mas havia uma tristeza nos olhos dele que não estava lá nos dias anteriores. A cerimônia aconteceu num jardim transformado em cenário de conto de fadas. Cadeiras brancas em fileiras, um caminho de pétalas de rosa, um altar decorado com flores brancas e luzes delicadas. Os convidados foram se acomodando e Valentina e Diego sentaram juntos nas últimas fileiras. Ele segurou a mão dela durante toda a cerimônia, o aperto apertado, quase desesperado. Quando Melissa entrou, linda no vestido de noiva, caminhando em direção a Rafael, Valentina esperou sentir raiva, dor, alguma coisa. Mas tudo o que sentiu foi indiferença.
Aquele capítulo tinha se fechado há muito tempo. O que doía agora era pensar em perder Diego. O celebrante começou a falar sobre amor, compromisso, escolhas. E então chegou a parte dos votos. Rafael segurou as mãos de Melissa, a voz firme e emocionada. Melissa, quando você entrou na minha vida, eu não esperava me apaixonar. Mas você me mostrou que às vezes as melhores coisas acontecem quando a gente menos espera. Você transformou fingimento em verdade, contrato em amor, e eu prometo passar o resto da vida te fazendo feliz. Valentina sentiu Diego ficar tenso ao lado dela. Aquelas palavras ressoavam muito perto do que eles estavam vivendo. Ela olhou para ele e viu uma lágrima escorrer pelo rosto dele. Diego chorando. O homem rústico e forte estava chorando numa cerimônia de casamento, e ela sabia que não era pela emoção da cerimônia em si. Você tá bem? Ela sussurrou. Não, ele respondeu com a voz embargada. Não tô bem, porque eu olho para eles e vejo a gente, e me dói saber que a gente pode não ter o mesmo final feliz. O coração de Valentina se partiu. Ela entrelaçou os dedos nos dele, apertando forte, desejando poder prometer algo que não sabia se podia cumprir. A cerimônia terminou com aplausos e lágrimas. Os noivos se beijaram e caminharam pelo corredor de pétalas, felizes, certos do futuro deles. Valentina e Diego se levantaram para ir até a festa, mas antes ele a puxou para um canto mais reservado do jardim. Preciso te falar uma coisa, Diego começou, as mãos segurando o rosto dela. Antes que a gente vá para a festa, antes que isso tudo acabe, preciso que você saiba que esses 3 dias foram os melhores da minha vida. Você me fez sentir coisas que eu achei que nunca ia sentir. E não importa o que aconteça depois, eu vou levar você no meu coração para sempre. Diego, não fala como se fosse um adeus. Mas é, Valentina. Você sabe que é. Depois de hoje, você vai voltar para sua vida real com suas amigas, seu trabalho, seu mundo. E eu vou voltar para minha fazenda, para os meus cavalos, para o meu silêncio. A gente não se encaixa. E se a gente tentar? Tentar como? Eu passo os fins de semana em São Paulo. Você vai me visitar no interior quando tiver tempo? A gente vira aquele casal que se vê uma vez por mês e eventualmente percebe que não funciona? Valentina não tinha resposta, porque ele estava certo. A logística era impossível. Mas o coração dela gritava que tinha que ter um jeito. A festa de casamento era grandiosa. Decoração impecável, comida refinada, banda ao vivo tocando músicas animadas. Valentina e Diego circularam entre os convidados, mantendo a fachada de casal perfeito. Mas havia uma melancolia no ar entre eles que não conseguiam disfarçar completamente. Rafael se aproximou em determinado momento, quando Diego tinha ido buscar drinks. Posso ter um minuto? Valentina suspirou. Rafael, hoje é seu casamento. Vai aproveitar sua esposa. Eu sei, mas preciso te pedir desculpas, de verdade. Pelo que fiz, pela forma que fiz. Você merecia mais respeito. Obrigada. Mas tá tudo bem agora. Eu superei. Encontrei coisa melhor. Rafael sorriu triste. Eu vejo. O jeito que ele te olha é como eu deveria ter te olhado. Não deixa ele ir embora, Val. Não cometa o mesmo erro que eu. Diego voltou com as bebidas e lançou um olhar territorial para Rafael, que levantou as mãos em rendição e se afastou. O que ele queria? Se desculpar e me dar um conselho. Que conselho? Para não te deixar ir embora. Diego ficou paralisado, os olhos buscando os dela com uma mistura de esperança e medo. E você vai seguir o conselho? Antes que ela pudesse responder, Melissa apareceu segurando a barra do vestido de noiva, os olhos vermelhos. Val, posso falar com você, por favor? Valentina seguiu a amiga até um quarto vazio no segundo andar da casa principal. Melissa fechou a porta e desabou em lágrimas. Eu fiz uma coisa horrível com você. Horrível. E ver você aqui feliz com ele me faz perceber o quanto eu fui egoísta. Mel, você já pediu desculpas. Tá tudo bem. Não tá. Porque eu destruí nossa amizade pelo Rafael. E sabe por quê? Porque eu tinha medo. Medo de ficar sozinha. Medo de não ser amada. Medo de não ser suficiente. Então, quando ele apareceu,
Mesmo sendo tudo mentira no começo, eu me agarrei. E machuquei você no processo. Melissa se sentou na cama, limpando as lágrimas. Mas olhando para você com o Diego, eu vejo a diferença. Vocês têm algo verdadeiro. Algo que vai além de medo ou conveniência. E eu vi nos olhos dele hoje durante a cerimônia. Ele estava chorando, Val. Chorando porque vê em nós o que ele quer ter com você. Mas é complicado. Nossas vidas são diferentes. E daí? Amor não é sobre facilidade, é sobre escolha. É sobre acordar todo dia e escolher aquela pessoa, mesmo quando é difícil. Você acha que eu e o Rafael foi fácil? A gente teve que enfrentar julgamento, fofoca, a raiva de todo mundo. Mas valeu a pena porque é real. Valentina sentou ao lado dela. Você realmente ama ele? Com cada pedaço de mim. E você ama o Diego? A pergunta ficou suspensa no ar. Valentina nunca tinha dito em voz alta, nem para si mesma. Mas olhando para Melissa, vendo a coragem dela de admitir, algo se soltou dentro dela. Sim, eu amo. Eu amo ele de um jeito que me assusta. Em 3 dias ele virou a pessoa mais importante da minha vida. E eu não sei como deixar ele ir embora amanhã. Então não deixa, Melissa disse simplesmente. Luta por ele. Mesmo que seja difícil, mesmo que vocês tenham que fazer concessões, mesmo que seja assustador. Porque, Val, quando é amor de verdade, você não deixa escapar. As duas se abraçaram, e naquele abraço anos de mágoa começaram a se curar. Quando Valentina voltou para a festa, procurou Diego com os olhos e o encontrou na varanda, olhando as estrelas com aquela expressão pensativa. Ela se aproximou, envolvendo os braços ao redor da cintura dele por trás. No que você está pensando? Em como vou fazer para te esquecer quando voltar para a fazenda? Ela o fez virar, segurando o rosto dele entre as mãos. E se você não precisar me esquecer? Valentina, eu te amo, Diego. Eu sei que é loucura, que faz 3 dias que a gente se conhece de verdade, que nossas vidas são um caos. Mas eu te amo, e não quero que isso acabe amanhã. Os olhos dele brilharam com lágrimas novas. Você tem certeza? Porque se começarmos isso de verdade, eu vou te amar com tudo o que eu tenho. E não vai ser fácil. Vai ter distância, vai ter obstáculos. Eu sei, mas prefiro tentar e ter você, do que viver me perguntando, e se? Diego a beijou com uma intensidade que tirou o ar dela. Era promessa, era alívio, era amor. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela, respirando fundo. Eu também te amo. Desde aquele dia que você apareceu na fazenda, toda metida, toda irritante, você virou meu mundo de cabeça para baixo. Eles ficaram ali abraçados sob as estrelas, enquanto a festa continuava ao fundo. E pela primeira vez em 3 dias, Valentina não sentiu medo do amanhã. Porque não importava o que viesse, eles enfrentariam juntos. A luz da manhã de domingo entrou cruel pelas cortinas do chalé. Valentina acordou grudada em Diego, as pernas entrelaçadas, o rosto dele escondido no pescoço dela. A noite anterior tinha sido intensa em todos os sentidos. Depois de confessarem amor um pelo outro, eles voltaram para o chalé e se entregaram completamente, sem barreiras, sem fingimento, sem medo. Tinha sido perfeito, real, verdadeiro. Mas agora, com a manhã chegando e o casamento oficialmente terminado, a realidade batia à porta. Diego acordou alguns minutos depois, os olhos procurando os dela imediatamente. Ele sorriu, aquele sorriso pequeno e genuíno que ela tinha aprendido a amar, e beijou a testa dela com ternura. Bom dia, Patricinha. Bom dia, cowboy. Eles ficaram ali por mais alguns minutos adiando o inevitável, mas eventualmente precisaram se levantar, tomar banho, arrumar as coisas. O check-out era ao meio-dia, e então cada um seguiria seu caminho, pelo menos por enquanto. Eles tinham prometido tentar, mas nenhum dos dois tinha elaborado exatamente como isso funcionaria. Valentina saiu do banho e encontrou Diego sentado na beirada da cama, a mochila já pronta ao lado dele, uma expressão estranha no rosto. Ele segurava o envelope branco que ela tinha preparado dias atrás, o envelope com os 30 mil reais. Diego, ela chamou, o estômago apertando. Ele levantou os olhos para ela e havia algo diferente ali. Algo frio,
distante. Esse é o pagamento, né? Pelos 3 dias. Valentina sentiu como se tivesse levado um soco. Sim, era o combinado. Diego abriu o envelope, olhou para o dinheiro dentro e algo nele se fechou. Ele pegou o envelope e guardou na mochila sem dizer nada. E aquele gesto simples destruiu Valentina de uma forma que ela não esperava. Era como se tudo que tinha acontecido entre eles nas últimas 24 horas fosse apagado. Como se voltassem a ser apenas uma patricinha e um cowboy cumprindo um contrato. Diego, espera. Ela tentou se aproximar, mas ele se levantou, colocando a mochila nas costas. A gente precisa ir. Já está quase na hora. Você vai mesmo pegar o dinheiro depois de tudo? Ele não olhou para ela. Era o acordo, eu cumpri minha parte, você cumpriu a sua. Tá tudo certo. Mas ontem você disse que me amava. Disse que a gente ia tentar. E a gente vai, mas isso não muda o fato de que era um trabalho. Eu preciso desse dinheiro, Valentina. Minha fazenda precisa. Não posso recusar por orgulho. Havia lógica nas palavras dele, mas doía do mesmo jeito. Doía porque parecia sujo, transacional, como se os sentimentos pudessem ser comprados. Valentina pegou a própria mala em silêncio, a garganta apertada demais para falar. Eles se despediram de Melissa e Rafael, receberam agradecimentos por terem ido, e então estavam no carro voltando para São Paulo. A viagem foi completamente diferente da ida. Não tinha provocações, não tinha conversas, só um silêncio pesado, sufocante, que ia crescendo a cada quilômetro. Valentina dirigia no automático, as mãos apertadas no volante, tentando não chorar. Diego olhava pela janela, a mandíbula tensa, claramente também lutando contra emoções que não conseguia processar. Quando chegaram no apartamento dela em São Paulo, Diego desceu do carro com a mochila. Valentina desceu também, os braços cruzados, sem saber o que dizer. Como se despedir? Como deixar ir embora o homem que ela amava? Então é isso? Ela finalmente perguntou, a voz quebrando. É, por enquanto. Eu preciso voltar para a fazenda. Tenho trabalho acumulado, mas a gente conversa, combina as coisas. Diego, você pegou o dinheiro. Pegou e guardou como se fosse só mais um trabalho. Ele finalmente olhou para ela e havia dor nos olhos dele. E o que você queria que eu fizesse? Recusasse? Fingisse que não preciso? Valentina, aquele dinheiro vai pagar contas atrasadas, vai comprar ração para os animais, vai manter a fazenda funcionando por mais alguns meses. Eu não tenho o luxo de fazer gestos românticos e recusar. Não é sobre gestos românticos, é sobre o que aquele dinheiro representa. É sobre você me fazer sentir como se eu tivesse te comprado. Você me comprou, ele explodiu, a voz alta pela primeira vez. Você literalmente me comprou, me contratou, pagou para eu fingir, e eu aceitei porque estava desesperado. E sim, virou real. Sim, eu me apaixonei por você, mas isso não muda como começou. As palavras dele foram como facas. Valentina sentiu as lágrimas finalmente caindo e não tentou segurar. Então vai embora, pega seu dinheiro e vai embora. Diego deu um passo em direção a ela, a mão estendida. Val, não é assim. Vai, ela gritou se afastando. Só vai. Eu não consigo olhar para você agora. Ela viu a dor cruzar o rosto dele, viu o momento em que ele também se fechou, construindo muros. Diego colocou a mochila nas costas, deu uma última olhada nela e virou as costas. Valentina ficou parada na calçada, assistindo ele se afastar, entrar num táxi que estava passando e desaparecer no trânsito de São Paulo. Só quando ele sumiu completamente, ela desabou. Subiu para o apartamento aos tropeços, trancou a porta e caiu no sofá em prantos. Chorou por horas até não ter mais lágrimas. O apartamento que sempre foi seu refúgio agora parecia vazio, frio, sem vida. Tudo lembrava Diego. A forma como ele tinha ficado desconfortável ali, como tinha reclamado do trânsito, como tinha olhado pela janela com saudade do interior. Os dias que se seguiram foram um borrão. Valentina tentou voltar à rotina, mas nada fazia sentido. As amigas ligavam e ela não atendia. O trabalho se acumulava e ela não conseguia se concentrar. Todas as noites ela pegava o celular,
Digitava mensagens para Diego que nunca enviava. Apagava. Começava de novo. Apagava outra vez. 3 semanas se passaram. 3 semanas de dor, de saudade, de arrependimento. Valentina começou a stalkear tudo relacionado a Diego, mas ele praticamente não existia nas redes sociais. Nenhuma foto, nenhum post, nada. Era como se ele tivesse desaparecido, ou como se nunca tivesse existido. Foi Fernanda, a prima, quem ligou numa quinta-feira à noite. Val, o Diego passou aqui hoje. O coração de Valentina disparou. E o que ele disse? Como ele tá? Ele tá diferente, mais fechado. Perguntou por você umas 3 vezes, mas sempre disfarçando como se fosse casual. Acho que ele tá sofrendo tanto quanto você. Ele merece, Valentina respondeu com amargura que não sentia de verdade. Val, você precisa saber de uma coisa. Eu fui no banco hoje e encontrei a esposa do gerente. Ela comentou que o Diego passou lá ontem para fazer um depósito, mas que ele não tinha descontado o cheque que você deu. Diz que o cheque ainda está na conta dele, parado. Não foi nem encaminhado para o banco. Valentina ficou paralisada. O quê? Ele não descontou, Val. Guardou o cheque, mas não pegou o dinheiro. Tem 3 semanas que vocês voltaram e ele não tocou em 1 centavo. A ficha caiu como um raio. Ele tinha pegado o envelope por orgulho, para não parecer fraco, mas não tinha conseguido de fato usar o dinheiro. Porque significava algo. Porque dinheiro tornava real demais a transação, e ele não conseguia fazer isso com o que tinham vivido. Fernanda, descobre uma coisa para mim. Descobre porque ele precisava daquele dinheiro. Para que era? Tá bom, te ligo assim que souber. A ligação voltou 2 horas depois. Val, é a mãe dele. Ela tá doente. Precisa de uma cirurgia cara, e ele estava juntando dinheiro faz meses. Vendeu parte das terras da fazenda semana passada para conseguir o valor que faltava. Ele não usou seu dinheiro, Val. Preferiu perder parte da terra da família a usar seu dinheiro. Valentina desligou o telefone e desabou no chão. Ele tinha sacrificado a fazenda, o legado da família, tudo porque não conseguia transformar o amor deles em transação financeira. E ela tinha o xingado, mandado embora, magoado pelo orgulho idiota. Ela precisava consertar isso. Precisava encontrar Diego e fazer ele entender que não importava como começou. Importava como terminou. E não tinha terminado. Não ainda. Valentina dirigiu pelas estradas de terra do interior como uma louca. Eram 6 da manhã de sexta-feira e ela tinha viajado a noite inteira, movida por cafeína e determinação. O cheque rasgado estava na bolsa, junto com as palavras que tinha ensaiado 1000 vezes na cabeça, mas que provavelmente ia esquecer assim que visse o rosto dele. A fazenda apareceu no horizonte, simples e honesta, exatamente como Diego, e o coração dela apertou. Ela estacionou em frente à casa principal e desceu do carro. O sol estava nascendo, pintando o céu de laranja e rosa, e havia algo poético naquilo. Um novo começo, ou pelo menos a chance de um. Valentina viu movimento no estábulo e caminhou naquela direção, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza que ia explodir. Diego estava alimentando os cavalos sem camisa, o corpo marcado de suor e terra, completamente focado no trabalho. Ele estava mais magro, o rosto mais cansado, e havia uma tristeza nele que não estava lá antes. Quando ele finalmente percebeu a presença dela, parou completamente, a ração caindo da mão. Valentina? A voz dele saiu rouca, incrédula. O que você está fazendo aqui? Vim te devolver uma coisa. Ela tirou os pedaços do cheque rasgado da bolsa e estendeu para ele. Seu pagamento rasgado. Porque eu não quero que exista nada transacional entre a gente. Nunca deveria ter existido. Diego olhou para os pedaços de papel, depois para ela. Você veio até aqui só para isso? Não. Vim porque descobri que você não descontou o cheque. Que você vendeu parte da sua terra para conseguir dinheiro para a cirurgia da sua mãe ao invés de usar o que eu te dei. Porque você preferiu perder seu patrimônio a transformar o que a gente viveu em negócio. Ele desviou o olhar, a mandíbula tensionando. Não era certo. Pegar aquele dinheiro seria sujar o que a gente teve. Eu não conseguia.
E por que você não me contou? Sobre sua mãe, sobre a cirurgia, sobre o porquê de você ter aceitado o trabalho? Porque era meu problema, não seu. E porque eu tinha vergonha. Vergonha de você saber que eu estava tão desesperado que aceitei fingir ser namorado de uma estranha por dinheiro. Valentina deu um passo em direção a ele, os olhos ardendo com lágrimas. Diego, eu sou a última pessoa que pode te julgar. Eu te contratei por desespero também, porque não queria admitir que ainda estava sozinha, que ainda doía, que eu precisava provar algo para pessoas que nem importam mais. A gente começou errado, mas isso não torna o final errado também. Val, seu mundo e o meu são muito diferentes. Você viu. Você ficou desconfortável aqui, eu fiquei desconfortável lá. Como a gente faz isso funcionar? A gente escolhe, ela respondeu firme, fechando a distância entre eles. Todo dia a gente escolhe tentar. Eu posso trabalhar de qualquer lugar, posso passar temporadas aqui. Você pode ir me visitar em São Paulo quando der. Não vai ser perfeito, vai ser difícil. Mas, Diego, eu prefiro difícil com você do que fácil com qualquer outra pessoa. Os olhos dele brilharam. Você tem certeza? Porque minha vida é isso aqui. Acordar cedo, trabalhar até o corpo doer, lidar com animal, com terra, com chuva e sol. Não tem glamour. Não tem restaurante chique ou shopping. É simples. Eu não quero glamour. Quero você. Quero acordar do seu lado mesmo que seja cedo. Quero te ver trabalhando, sujo de terra, sendo quem você é. Quero construir algo real, Diego. Com você. Só com você. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, as palmas calejadas ásperas contra a pele macia dela. Eu te amo. Te amo de um jeito que me assusta. Nesses dias sem você, eu estava só funcionando, não vivendo. Tudo perdeu a cor. Eu também te amo. E não vou deixar o orgulho, ou o medo, ou a dificuldade tirar você de mim de novo. Diego a puxou e a beijou. E foi como voltar para casa. Os lábios dele tinham gosto de recomeço, de promessa, de futuro. Valentina se derreteu contra ele, os braços ao redor do pescoço, não ligando para a sujeira, para o suor, para nada além daquele momento. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo através das lágrimas. Minha mãe vai querer te conhecer, Diego disse, entrelaçando os dedos nos dela. Eu adoraria conhecer ela. Como ela tá? Bem, a cirurgia foi semana passada. Tá se recuperando. Vai ficar boa. Então valeu a pena. Vender a terra, todo o sacrifício. Valeu. Diego balançou a cabeça. Valeu. Mas você também vale. E eu vou passar o resto da vida provando isso para você. Eles caminharam de mãos dadas até a casa e Diego apresentou Valentina à mãe dele, Dona Rosa, uma senhora de 60 anos com olhos gentis e sorriso acolhedor. Ela abraçou Valentina como se a conhecesse há anos e naquele abraço Valentina sentiu aceitação, família, pertencimento. Os meses que se seguiram foram de ajustes e aprendizado. Valentina passou a trabalhar remotamente, dividindo tempo entre São Paulo e a fazenda. Ela aprendeu a acordar cedo, a lidar com animais, a apreciar o silêncio do interior. Diego foi visitá-la na cidade algumas vezes, sempre desconfortável, mas fazendo esforço porque sabia que era importante para ela. Eles brigaram, se desentenderam, tiveram momentos difíceis, mas sempre escolheram ficar, sempre escolheram tentar. 6 meses depois do casamento de Melissa, numa manhã de sábado, Diego acordou Valentina cedo, mais cedo que o normal. Ele tinha aquele sorriso nervoso que ela tinha aprendido a reconhecer como "tô planejando algo". Vem comigo, tenho uma coisa para te mostrar. Ela o seguiu, ainda de pijama e chinelo, pelos pastos da fazenda, até um lugar que ele nunca tinha levado ela antes. Era um campo aberto, com vista para montanhas, onde o sol nascia de um jeito que tirava o fôlego. No meio do campo, havia uma manta estendida, café, pães, frutas. Um café da manhã simples, mas feito com carinho. Diego, o que é isso? Senta, ele pediu claramente nervoso. Valentina sentou na manta e ele se ajoelhou na frente dela. O coração dela disparou porque ela sabia, de alguma forma ela sabia o que vinha. Valentina, quando você entrou na minha vida, eu achei que sabia o que era viver, mas eu só existia.
Você me mostrou o que é realmente estar vivo. Acordar todo dia animado, ter algo para lutar além da sobrevivência, sentir o coração bater forte por outra pessoa. Você pegou minha vida em preto e branco e encheu de cor. Ele tirou uma caixinha do bolso. Não era sofisticada, não era de joalheria cara. Era rústica, feita de madeira, claramente artesanal. Mas quando abriu e Valentina viu o anel simples de ouro com uma pedra pequena, ela achou a coisa mais linda do mundo. Eu não tenho muito para te oferecer. Não tenho fortuna, não tenho vida de luxo, mas eu tenho amor, muito amor, e uma vida honesta, trabalhada, real. E quero dividir tudo isso com você, para sempre. Casa comigo, Patricinha? Valentina estava chorando, soluçando, tentando falar, mas não conseguindo. Ela acenou com a cabeça freneticamente, até conseguir engolir o choro o suficiente para falar. Sim, sim, eu caso. 1000 vezes sim. Diego colocou o anel no dedo dela com mãos trêmulas e a puxou para um abraço apertado. Ela conseguia sentir o coração dele batendo forte contra o dela. Podia sentir o alívio, a felicidade, o amor irradiando dele. Ficaram assim por longos minutos, só sentindo, só sendo. Eu te amo tanto. Ela sussurrou contra o peito dele. Eu também te amo. Para sempre. O casamento deles aconteceu 3 meses depois, ali mesmo na fazenda. Simples, ao ar livre, com os amigos mais próximos e família. Melissa e Rafael estavam lá, já grávidos do primeiro filho, radiantes. Fernanda foi madrinha. A mãe de Diego chorou durante a cerimônia inteira. E quando Valentina disse sim, vestida num vestido simples de renda branca, descalça na grama, com Diego de terno sem gravata e sorriso enorme, ela soube que tinha encontrado seu lugar. Não foi o final que ela imaginou quando entrou naquela fazenda meses atrás, desesperada e quebrada. Foi melhor, foi real, foi deles. E enquanto dançavam sob as estrelas, sem música profissional, só com um violão tocado por um dos peões, Valentina percebeu que às vezes as melhores histórias começam com fingimento e terminam com a verdade mais pura que existe. O amor. Verdadeiro, imperfeito, mas completamente real. Se esse conteúdo te prendeu, mostra que está com a gente. Inscreva-se, curta e deixe seu comentário. É rápido e ajuda demais o canal.